Olá, pessoal. Esse é um vídeo de domingo. Eu não costumo apresentar os domingos, mas hoje a gente está num revezamento aqui para essa tarefa. É um dia de preces. Nós estamos sempre estudando as preces de Kardec e cada uma delas traz um ângulo diferente da nossa conexão e dessa nossa conversa com Deus. Em todos os momentos da vida a gente tem que conversar com Deus, e é claro que para ocasiões diferentes, Kardec colocou preces diferentes e instruções diferentes. E a gente estudar essas instruções facilita esse nosso contato com a espiritualidade, com Deus, com o Criador, com o próximo e até conosco mesmos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a prece nas aflições da vida, né? Então, como a prece é sobre as aflições da vida, e é uma ocasião que todo mundo já faz a prece mesmo, eu vou fazer a prece de abertura procurando esse tema, né? Então, vamos todos nos concentrar, pensar que Jesus e Deus está do nosso lado, nos escutando. Senhor Jesus, nosso querido Mestre, queridos mentores que nos assistem, tantos momentos da nossa vida são angustiantes e difíceis. Sabemos que muitas vezes as causas anteriores das aflições vêm das nossas próprias condutas e das nossas próprias escolhas. Ainda assim, Senhor, contamos com tua misericórdia para que nos ensine a aceitar, a suportar, a trabalhar, a lidar de forma produtiva, expansiva e serena com todas as dificuldades que se nos apresentam. Que cada aflição possa corresponder a um aprendizado, que cada momento difícil possa ser um desafio a ser superado e nos trazer a lição do alto de que, à medida que aprendemos com as nossas aflições, sabemos auxiliar melhor as aflições daqueles que nos cercam. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que durante o estudo saibamos semear o bem e o amor entre irmãos que devem se desejar, se apoiar e se elevar. Fica conosco durante essa tarefa, que assim seja. Que assim seja. Belíssima prece, Robson. Obrigado. Então, nós estamos aqui no capítulo 28, nas aflições da vida, item 26. Começa com um prefácio escrito por Kardec, que diz o seguinte: podemos solicitar a Deus benefícios terrenos, e Ele pode nos atender, quando tenha uma finalidade útil e séria. Mas, como julgamos a utilidade das coisas segundo a nossa visão imediatista, limitada ao presente, geralmente não vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e só deseja o nosso bem, pode então nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho aquilo que pode prejudicá-lo. Se aquilo que pedimos não nos é concedido, não nos devemos abater por isso. É necessário pensar, pelo contrário, que a privação, nesse caso, nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportamos. Capítulos 27, número 6, e 2, números 5, 6 e 7. Eu acho que isso apareceu essa semana no estudo que a gente fez da mensagem de Lázaro, né? E também no Perguntas e Respostas. Tinha uma ouvinte do canal que perguntava assim: a gente se reúne para fazer preces pelas pessoas, e tem muitas pessoas doentes no grupo, né, de solicitantes. E às vezes a gente fica preocupada com a energia, né, de sentir que às vezes a nossa energia não vai dar conta. E durante a reflexão que veio na resposta disso, e também sobre
como fazer preces para as pessoas doentes, né? A gente percebe que o nosso primeiro desejo seria, assim, que a pessoa se cure, né? Que a pessoa se cure. E nesse desejo de que a pessoa se cure, às vezes a gente se perde, porque a gente não sabe se no planejamento reencarnatório, ou na previdência, ou até para a expansão de consciência dessa pessoa, se essa cura é o melhor para ela, né? Só que a gente já enxerga o resultado, então a gente pede na prece o resultado. De uma maneira até bem mais infantil, é mais ou menos o que as pessoas fazem, né, quando estão num campeonato, está na Copa do Mundo, que o Brasil seja hexacampeão, né? E a gente não sabe se esse aqui é o plano de Deus e se isso é o melhor, né, para o Brasil e para as outras confederações. Então a gente tem que parar, né, com essa coisa imediatista, que é o que Kardec falou aqui, de rezar pelo resultado, né, e de tentar entender assim, existe um processo, existe uma expectativa minha sobre esse processo. Como eu vou pedir para Deus interferir de forma, né, que eu cresça, mas que eu também aprenda com esse processo, né? Então tem a doença, é claro que a gente pede a cura às vezes, né? Mas sem ordenar, né? Sem ficar fazendo negociata com Deus. Ai, Deus, se curar, eu vou ficar um ano sem comer chocolate, sei lá o quê. E a gente faz isso muito ainda, porque a gente quer a resposta, né? E não entender pela nossa pergunta que Deus pode responder outra coisa, né? Robson. Lembrei, inclusive, da orientação de o que foi nos passado durante essas perguntas. E isso nos acompanha de longa data, porque veja os conflitos e as guerras. De ambos os lados, os canhões eram abençoados. De ambos os lados se pede oração para que seja vitorioso. E a gente está falando de um conflito. Quando a gente confia em Deus, e isso é a parte que eu não domino ainda, né? Que seja feita a sua vontade, Senhor. E quando a espiritualidade vem e nos cura, a gente tem que estar ciente que a cura que a espiritualidade está nos trazendo é a cura espiritual. O nosso objetivo, enquanto aqui, é a nossa melhora espiritual, a nossa elevação espiritual. Veja, não é uma elevação material, uma elevação espiritual. Então, nós sabemos que todos os processos da doença, do conflito, ele gera desconfortos e gera a necessidade de um reparo imediato diante das coisas que nós não fizemos. Então, como a gente não deu muita atenção, aí a gente sente agora a proximidade de uma possível perda, então a gente quer a proximidade. E todas as aflições se dão pelas coisas, muitas vezes, que nós deixamos de fazer. Né? Mas isso não é regra, claro, né? Então, quando nós tivermos a consciência plena de que tudo que ocorre gerará crescimento a nós, tudo, absolutamente tudo, gerará crescimento espiritual a nós, então será mais fácil lidar com tudo isso. É por isso que eu disse, eu não consigo dominar isso. Porque uma coisa é a gente desejar a melhora e a cura espiritual, a pedido à espiritualidade por alguém que a gente não conheça, né? E isso ocorre e é muito bem. Mas é muito difícil nós deixarmos os nossos sentimentos e as nossas vontades quando se trata de alguém que é muito próximo a nós. Isto é muito difícil. Então, é difícil dominar. E eu lembro, uma vez, o mentor Kilmack chegou e disse, eu não lembro qual foi a proporção, mas era gigantesca, assim. Ele disse, todos se preparam para o desencarne, mas ninguém estará preparado para o seu desencarne, né? Ou o desencarne daquele mais próximo.
E eu achei muito chocante isso, porque a gente estuda sobre a vida espiritual, a gente estuda sobre as colônias espirituais, sobre os resgates. Ah, muitos médiuns, a gente vai lá em resgate, vê, a gente sabe da existência do mundo espiritual, a gente sabe tudo como ocorre lá. Mas quando chega perto da nossa porta, quando bate na nossa porta, parece que todo aquele conhecimento foi por água abaixo, num primeiro momento, que é um momento que exige a nossa lucidez, né? E porque a oração é as aflições da vida. E para que a gente possa pedir com coerência no momento de aflição, nós temos que estar lúcidos para olhar a aflição. Então eu gostei muito do que tu levantou, Robson, e me trouxe mais essa reflexão aqui. É. E acho que a fala de vocês dois foi bastante esclarecedora, né? E nos traz muita reflexão também. E durante a fala de vocês, eu estava pensando aqui sobre a palavra aflição, né? E a aflição, ela pode mudar de acordo com o tamanho do tempo, né? De acordo com a perspectiva que você olha para ela. Então, aquele exemplo bem genérico que a gente sempre usa, né? Que é da criança pedindo doce para a mãe. Então imagina se a criança todo dia pedisse doce para a mãe, né? Ah, eu quero doce, eu quero doce, ela vai lá e dá o doce, ela vai lá e dá o doce, né? Estaria resolvendo ali, na visão da criança, uma aflição, porque ela quer, né? Ela está aflita porque ela quer algo que dá prazer imediato para ela. Entretanto, se a mãe ceder aquele doce para ela, a mãe já tem uma consciência um pouco maior pelo tempo de vida dela, né, ou a maioria das mães tem pelo menos, de que aquele doce pode causar futuramente uma aflição maior, que é a criança não sair do dentista, ter que fazer obturação em todos os dentes. E aquela aflição é talvez numa proporção de 1000 vezes maior do que aquela aflição imediata da criança não ter recebido o doce. E eu vou mais além, né? Quando a gente olha para o longo prazo, estudos científicos mostram, e aí o Robson pode falar com muito mais propriedade que eu, mas que o açúcar também faz muito mal para a saúde, né? O excesso de açúcar faz muito mal para a saúde, para a circulação, enfim, diabetes. Ou seja, a mãe não está dando aquilo que a criança deseja no momento para prevenir aflições futuras, né? E trazendo isso para o lado um pouco mais amplo da visão da espiritualidade, né, conforme nos foi trazido aqui por Kardec, muitas vezes, quando a gente está em aflição, a gente ora ali por uma resolução do problema, né? Mas essa resolução imediata, ou seja, as pessoas caem em prece ali, muitas vezes desesperadas, pedindo que aquela situação aflitiva se resolva, seja a doença do próximo, seja um problema que ela tem com ela mesma. Porém, né, aquelas preces, esses pedidos, muitas vezes focam mais o curto prazo, né? Eu quero sarar agora, eu quero que essa situação se resolva agora. Para quê? Para voltar ao status quo. Agora, muitas vezes, esse status quo é justamente o local da onde a gente precisa sair. E, assim como acontece na criança que tem a aflição de não receber o doce ali, se desse o doce ela ia acabar com a aflição, porém futuramente ela vai sofrer muito mais, às vezes a aceitação, a resignação, né, momentânea, pode prevenir uma aflição futura muito maior. E está aí a misericórdia e a sabedoria de Deus, né? Então, eu acho que na sua fala, Jordelei, que você trouxe aqui, né? Poxa, do Kilmac, né? Todo mundo se prepara para o desencarne, mas ninguém está preparado, né? Ou você também comentou que seja feita a sua vontade, né? Eu acho que tem muito a ver, assim, me ajude a aceitar que seja feita a sua vontade, me ajude a aceitar que este é o momento do desencarne, né, de determinada pessoa ou de determinada pessoa, porque a misericórdia de Deus, o caminho de luz, não vai nos levar para um lugar que não seja melhor do que a gente está hoje. Agora,
a gente precisa olhar nessa perspectiva de tempo, né, e aceitar que algumas aflições momentâneas e talvez menores possam prevenir aflições, né, futuras muito maiores. Então foi essa conclusão que eu cheguei com base aí no comentário de vocês também. Ok, vamos ler a prece? Opa, desculpa, sou eu, né? Estou esperando aqui. Vamos lá, pessoal. Então, a prece no item 27. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço nesse momento. Se for inconveniente o meu pedido, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos, executores dos nossos desígnios, dos vossos desígnios, venham ajudar-me na sua realização. Como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me, e submeto-me sem murmurar. Fazei que eu não me desanime de maneira alguma, e que nem a minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. E aí temos um espaço, então, e vamos dar aqui 1 minuto para que as pessoas possam formular os seus pedidos. Acho que deu tempo. Vamos encerrar o vídeo, Jordalê? Sim. Meus queridos e amados irmãos, que os domingos sejam sempre o ponto mais favorável às reflexões da semana. Que os nossos domingos sejam o momento das estratégias a serem vividas, experimentadas e projetadas para as vitórias que virão na semana. É esse o nosso desejo aqui do Portal Paz, que todos carreguem consigo a presença do Cristo, a presença de Jesus, a companhia dos bons espíritos, e que as suas vitórias, as suas conquistas sejam cada vez mais certas e seguras nas vontades do Criador. Um abraço muito grande a todos vocês, paz e luz.